Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. É o seguinte, fundos imobiliários de tijolo ou de papel? Como identificar os melhores fundos imobiliários para investir em 2023, no longo prazo? Comenta aqui embaixo já de cara qual que é a sua opinião, qual que é o FII top 1 no momento para você. Pela sua resposta eu já vou saber se você está dando preferência para fundo imobiliário de tijolo, para fundo de papel no momento, enfim, comenta aqui embaixo seu top 1, mas na minha opinião, essa queda recente que a gente teve no mercado de fundos imobiliários, isso abriu oportunidades tanto entre os fundos de papel como nos fundos de tijolo, beleza? Como muitos fundos a gente está vendo aí sendo negociados abaixo do valor patrimonial, pagando bons dividendos e isentos de imposto de renda por enquanto, pelo menos por enquanto, né? Fundos imobiliários aumentando os dividendos. Muita gente vem me perguntando quais seriam os melhores fundos imobiliários para 2023, os mais interessantes, fundo de tijolo, fundo de papel. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto. A gente vai ver muita coisa interessante. Fundo de tijolo, fundo de papel, o que esperar desses investimentos também em 2023? Vale a pena? Não vale a pena? É melhor ficar na renda fixa? Vou falar sobre os segmentos também, mas eu trouxe aqui 4 fundos imobiliários especificamente que eu acho interessantes, 2 fundos de tijolo e 2 fundos de papel. Claro que não se trata de nenhum tipo de recomendação de investimento, vocês já estão cansados de saber que a gente não faz recomendação. Nesse momento, o IFIX ele acumula uma alta de 1,57% no ano, mas isso já chegou a bater quase os 8% em outubro, antes dos fundos imobiliários caírem muito forte recentemente. Pelo menos para a volatilidade que a gente tem, que a gente está acostumado nos fundos imobiliários, foi uma queda muito forte. Será que o IFIX vai fechar esse ano em alta, em queda? O que você acha, né? O IFIX eu não sei, mas esse canal aqui, para fechar em alta, ele precisa que você deixe o like nesse vídeo. Você que já é de casa, deixa o like aí. Isso ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas e me motiva a seguir produzindo conteúdo aqui para vocês. Mas vamos lá, né? Tijolo ou papel, Badu? Diante das atuais incertezas fiscais que a gente tem, os fundos de papel, que são aqueles fundos que investem em títulos de renda fixa, ligados ao setor imobiliário, eles podem começar 2023 com uma perspectiva de desempenho, digamos assim, melhor que a dos fundos de tijolo no curto prazo, que são os fundos que investem diretamente nos imóveis, os fundos de tijolo. Porque o que acontece? Como eu disse, né, os FIIs de papel investem em títulos de dívida lastreados no mercado imobiliário. Os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Então, esses FIIs, eles não compram os imóveis ali diretamente e colocam para alugar como os fundos de tijolo. Então, qualquer dificuldade que a gente tenha no cenário macroeconômico, a economia patinando, demorando para crescer, isso acaba prejudicando um pouquinho mais os fundos de tijolo. Além disso, os fundos de papel, eles têm ali o seu retorno indexado a algum indicador econômico, IPCA, o CDI. Se isso daí está subindo por conta de dificuldades que a gente está tendo no cenário interno, esses fundos eles ainda conseguem um retorno acima da média porque o desempenho está atrelado a esses indexadores, a esses indicadores, IPCA, CDI. Por isso, o retorno desse tipo de fundo imobiliário, né, que o investidor recebe ali nos rendimentos, ele já traz a correção monetária normalmente indexada, como eu falei, pelo CDI, pelo IPCA, pela taxa Selic. E aí, por conta disso, se as perspectivas macroeconômicas um tanto mais pessimistas que o mercado tem hoje se concretizarem, mesmo os fundos de papel, eles podem sim ter um desempenho melhor que o dos fundos de tijolo em 2023, falando no curto prazo. O que não significa que os FIIs de tijolo também não apresentem boas oportunidades de investimento agora, entendeu? Os fundos de shopping, por exemplo, escritórios, eles foram os que mais sofreram na pandemia, os fundos de hotel também sofrendo pra caramba, com a queda na circulação de pessoas, a elevação da Selic também acaba impactando o preço das cotas dos fundos imobiliários, já que a renda fixa, ela atrai os recursos de muitos investidores que poderiam alocar nos fundos imobiliários se a Selic estivesse um pouquinho menor. Os investidores eles costumam pensar desse jeito porque a maior parte dos investidores de fundos imobiliários são investidores de pessoas físicas, que nem eu e você. Tanto que, recentemente, o mercado ele meio que ameaçou uma retomada nos fundos de tijolo, começaram a subir ali de junho, julho até agosto, setembro desse ano, depois caíram novamente. As preocupações com o equilíbrio fiscal, o cenário macroeconômico do país, isso voltou a elevar os juros futuros e derrubaram as cotações
né, nas últimas semanas dos fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo. Ali no dia 19 de dezembro, se eu não me engano, o IFIX bateu a mínima desde maio desse ano. O retorno anual voltou a ficar negativo, agora se recuperou um pouco. E qual que é a relação da taxa de juros com as cotas dos fundos imobiliários? Quando a gente tem um aumento, né, da curva de juros, os fundos de tijolo eles costumam ser um pouquinho mais penalizados e os de papel, a depender do cenário, eles podem até se beneficiar, como eu falei, por conta da indexação. Hoje a gente tem muitos fundos de tijolo que estão sendo negociados bem abaixo do valor patrimonial. É claro que tem mais risco nesses segmentos também, mas como a gente não pode controlar o cenário macroeconômico, a gente precisa saber separar o preço das cotas do que está acontecendo na vida real, né, do que pode realmente impactar nos fundamentos desses fundos imobiliários no longo prazo. Então você tem que olhar a vacância, inadimplência, o desconto, o histórico da gestão dos fundos, o dividend yield também, né? Os bons fundos de tijolo, eles podem ter sofrido impacto no preço das cotas, mas pouco mudou no longo prazo para eles, na tese de investimentos, nos fundamentos. Eu não sei se você se lembra, mas quando a Selic estava muito baixa, começou a cair ainda mais rumo àquela mínima de 2% ao ano que a gente teve, os fundos imobiliários em geral, eles voaram, papai. Depois a inflação começou a disparar também, os fundos de papel que tinham os seus ativos majoritariamente indexados à inflação tiveram um boom, todo mundo só queria investir em fundos de papel, eles viraram os queridinhos dos investidores no final de 2021 ali, até meados desse ano, com um dividend yield bem alto, todo mundo adorando. Até então, ninguém estava dando muita bola ali, muita importância para os FIIs indexados ao CDI, e aí a Selic disparou, esses fundos que tem um desempenho mais atrelado ao CDI, a Selic, estão indo melhor. Agora, já os fundos de tijolo e os indexados à inflação acabaram sofrendo mais no período mais recente, como eu falei para vocês, com essa questão fiscal, os riscos no cenário macroeconômico. A gente teve alguns meses de deflação, os fundos indexados ao IPCA, os fundos de papel com ativos indexados ao IPCA acabaram sofrendo um pouquinho mais ali, os dividendos diminuíram, chegaram a diminuir muito e aí muita gente acabou vendendo ali, os fundos tiveram uma queda muito forte, né? E o que eu acho interessante é fazer sempre meio que o oposto do que o que a manada costuma fazer, né? Porque querendo ou não, o dividend yield atual ele acaba sendo o fator determinante para a maior parte dos investidores e não deveria ser apenas isso que o investidor deveria observar. Eu prefiro ficar de olho nos dividendos futuros que os fundos devem pagar, analisar de forma mais ampla. Se você quer ser um rico a mais no mundo, você não vai ficar investindo com base nessas análises superficiais, pelo amor de Deus, né? Eu tô olhando para sua cara aqui, eu tô vendo que você não vai fazer isso, você não vai pegar e sair vendendo barato seus fundos de tijolo agora, tomando prejuízo, só porque tem um monte de gente fazendo. Hoje, o dividend yield médio do IFIX, ele tá na casa dos 12,4%, 12,5% ao ano. Se você for comparar isso com a taxa Selic, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu não acho uma comparação muito interessante, até porque tem fundo de tijolo, fundo de papel, tudo misturado nesse meio aqui no IFIX, mas comparando com a Selic e considerando que na renda fixa você tem o imposto sobre o seu lucro ali, nos fundos imobiliários você não tem isso nos rendimentos e também eles não têm vencimento, uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada é um bom negócio para quem tem perfil e horizonte de longo prazo. O título do Tesouro IPCA+, para 2035 está pagando IPCA mais 6,18% nesse momento. Como o investidor ele sempre deve exigir um prêmio em relação à renda fixa para investir em fundos imobiliários, um fundo de tijolo com dividend yield de 6 a 7%, nesse momento ele não faria muito sentido na minha visão. Então alguma coisa ali na casa de 8,5%, 9%, quem sabe até um pouquinho mais, isso aí já me agrada mais nos fundos imobiliários de tijolo agora. Nos fundos de papel, a coisa muda porque eles não têm a valorização dos imóveis, entendeu? É por isso que o yield ele precisa ser maior mesmo nesses fundos imobiliários. Mas não é só isso que você tem que olhar também. Dá uma segurada aí que eu vou te explicar tudo. Pode ficar tranquilo que você vai sair daqui entendendo. O que acontece com o dinheiro que você tem na renda fixa, por exemplo, daqui a 1, 2 anos? Você tem alguns investimentos lá. Quando a Selic for menor, o IPCA também estiver mais baixo, mais controlado, o retorno que os ativos de renda fixa eles vão te oferecer, eles serão menores. Mas se você já garantiu cotas de bons fundos imobiliários, de tijolo, por exemplo, com bom desconto, o seu yield ele vai ser ainda maior com base nos preços das cotas que você pagou hoje. Vai ser maior ainda, sendo que são ativos que não vão vencer. E você não vai ter que reinvestir ali de acordo com as oportunidades do mercado. É claro que você vai fazer novos apostos, mas esses ativos você vai travar. É como se você travasse uma taxa ali de 9% no fundo de tijolo, por exemplo, agora, que é um bom prêmio com relação à renda fixa pública, e mesmo quando a Selic cair,
você vai continuar tendo esse retorno em relação ao preço pago nas cotas enquanto você as mantiver na carteira. Ah, Badu, mas isso aí também acontece com os títulos de renda fixa, com os fundos imobiliários. Daqui a um tempo os títulos de renda fixa vão estar oferecendo um retorno um pouquinho menor, mas os fundos imobiliários também vão estar mais caros, o dividend yield vai estar menor. Sim, só que título de renda fixa vence, meu amigo. Então, os seus títulos de renda fixa, a depender do título que você investiu, eles vão vencer. Você vai ter que pegar esse dinheiro que vai cair na sua conta e reinvestir. Os fundos imobiliários não vão vencer. Você vai estar travando uma taxa interessante agora e você pode segurar para o resto da sua vida, se você quiser. Eu separei aqui alguns fundos imobiliários que eu acho interessantes, lembrando que não é recomendação, pelo amor de Deus, não é recomendação de investimento, mas antes eu queria saber quem ficou até o final aqui no vídeo comigo, então comenta aqui embaixo, hashtag até o final. E se você ainda não estiver inscrito, clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se aqui embaixo, pelo amor de Deus, que já passou da hora. O primeiro aqui é o VGIP11, é um fundo que está com um P sobre VPA de 0,84, bem alocado ali em ativos indexados a IPCA mais 8% aproximadamente, dividend yield de 15,85% nos últimos 12 meses. Na minha opinião, esse dividend yield ele deve ser menor nos próximos 12 meses. Outra coisa interessante de se observar é que esse fundo está alocado majoritariamente em ativos indexados a IPCA mais 8%. Só que o vencimento médio desses ativos da carteira do fundo é de 4 anos, mais de 4 anos. Então ele está travando numa taxa aqui por um período muito longo. Quando o IPCA começar a cair e os ativos de renda fixa começarem a oferecer um retorno menor, esse fundo aqui ainda vai estar recebendo IPCA mais 8% em média. Outro fundo de papel que eu trouxe aqui que eu também acho interessante é o KNSC11. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 13,8%, pode pagar até um pouco mais nos próximos 12 meses, o P sobre VPA de 0,96%, ativos também indexados à inflação, ao CDI. O fundo tem 60% da carteira mais ou menos indexada ali em IPCA mais 8,14%, com prazo de 5,3 anos, e 37% em CDI mais 3,52%, com prazo médio de 4 anos. Vinha sendo negociado acima do valor patrimonial até agosto e agora inverteu as coisas. Isso aconteceu em vários fundos imobiliários, principalmente os fundos de papel. Pagou 75 centavos por cota no último pagamento. Então é um fundo que eu acho interessante, sim, para o investidor que quer montar ali uma carteira diversificada. É claro que não é recomendação. Outro fundo aqui agora para quem quer apimentar um pouquinho mais a carteira, quem sabe ter um dividend yield um pouquinho maior, é um fundo mais arriscado, é um fundo de desenvolvimento. Eu estou falando do TIGAR 11, que pagou 14,5% nos últimos 12 meses, o PVPA aproximadamente igual a 1, caiu mais de 11%, já começou a se recuperar um pouquinho, deve pagar por volta da mesma coisa em 2023 com relação a esse preço, de algo ali em torno de 14% a 15%, 14,5% de dividend yield. É um yield um pouquinho maior, mas também é um fundo que é um pouquinho mais arriscado. Eu não vejo problema nenhum em ter uma parcela da carteira em um fundo imobiliário ou outro ali um pouco mais arriscados, mas você faz o feijão com arroz, monta uma carteira bem diversificada com fundos de papel, fundos de tijolo, dá uma arriscada a mais ali num fundo imobiliário ou outro, mas a base da sua carteira é mais sólida, para você não correr tanto risco. Eu, particularmente, prefiro correr um pouquinho mais de risco no mercado de ações. Nos fundos imobiliários, eu olho mais para a renda passiva que esses ativos vão me gerar. Outro fundo também que eu acho interessante que está descontado é o LVBI11, é um fundo de logística, PVP 0,86%. Deve pagar ali entre 8% a 9% de dividend yield, está pagando mais ou menos isso nesse momento, nos últimos 12 meses. Eu acho que deve até pagar um pouquinho mais em 2023, você pode colocar ali de 9% a 9,5%. É um bom prêmio em relação aos títulos de renda fixa indexados à inflação, aos títulos públicos de renda fixa, o Tesouro IPCA+, com vencimento para 2035, 2045. Caiu aproximadamente 16% desde outubro, já começou a se recuperar um pouquinho ali. É um fundo que eu acho bacana, está sofrendo sim, mas para quem tem foco no longo prazo, pode ser uma boa escolha. Claro que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, mas se você for observar esse 9,5% de dividend yield que a gente está falando nesse fundo, isso já é um prêmio de mais de 3% em relação aos títulos de renda fixa pública, aos títulos públicos indexados à inflação de longo prazo. Então, ao meu ver, é um prêmio que faz sentido você investir num fundo imobiliário como esse. Então, esses são os 4 fundos imobiliários que eu queria trazer aqui, 2 de papel, 2 de tijolo. Agora, Badu, a pergunta que não quer calar: tijolo ou papel? Em quais fundos imobiliários investir em 2023?
Eu posso até achar que os fundos imobiliários de uma classe eles podem apresentar um desempenho melhor do que a outra no ano, o fundo de papel um pouquinho melhor, mas não é isso que vai fazer com que eu mude a minha estratégia de investimento. Vocês estão cansados de saber. Por isso, a resposta para essa pergunta provavelmente ela vai ser a mesma que eu dei no ano passado, quando me perguntaram isso, né? E a mesma que eu devo dar no final do ano que vem, novamente, quando vocês me perguntarem, né, no que investir ali. Olha como está a sua estratégia de alocação. Se você não tem estratégia, você para tudo, né? Vai buscar desenvolver a sua estratégia de alocação, porque isso é o mais importante. Então, olha como é que está a sua estratégia e o correto é você seguir esse planejamento, independente do cenário político, fiscal, etc. É natural que a gente tenha volatilidade nas classes de ativos de renda variável, mas se você tem uma boa estratégia, bem clara, dá para você aportar nas melhores oportunidades de cada mês sem desrespeitar o seu perfil. Né? Quantos por cento da carteira você tem, né, em fundos imobiliários? Quanto que você tem em fundos de papel, fundos de tijolo? Vai seguindo esse plano. Né? Como eu disse, enquanto a inflação não ceder a ponto de permitir uma redução mesmo na taxa de juros ali, fundos de CRIs, os fundos de papel, eles podem proporcionar, né, um retorno melhor no curto prazo. Né? Se a política fiscal realmente pender muito para o expansionismo, aumento de gastos, isso vai fazer com que a inflação seja maior do que o previsto e a Selic ela pode demorar um pouquinho mais para cair, tem gente dizendo que pode até subir mais, isso é ruim no curto prazo para os fundos de tijolo, como eu disse, mas alguns fundos de tijolo eles negociam com um desconto muito bom e muitos deles seguem até aumentando os dividendos mensais, os rendimentos, né, por cota ali mês a mês. Além disso, os fundos de tijolo eles podem trazer ganhos maiores com a valorização das cotas no médio e longo prazo, desde que sejam bons fundos imobiliários, com boa gestão. Não dá para saber quanto que a gente vai ter o fim dessa janela de oportunidades, entre aspas, e nem se esses fundos imobiliários podem acabar caindo um pouco mais antes de se recuperarem. Tudo vai depender do ciclo, por isso não dá para você sair comprando qualquer coisa só porque está caindo, só porque está bem abaixo do valor patrimonial. Estude, analise e escolha bons fundos imobiliários com foco no longo prazo e esquece esse negócio de quanto maior o dividend yield, melhor. Escolha bons fundos imobiliários que você vai manter na sua carteira no longo prazo. Até porque uma hora esses ativos podem estar muito baratos, em outro momento eles vão estar no preço justo, às vezes um pouquinho esticados, mas no longo prazo você vai ter que seguir comprando os mesmos fundos imobiliários ali quando a sua carteira já for um pouco mais madura. Quando a sua carteira já tiver atingido a maturidade, você vai seguir simplesmente fazendo novos aportes, reinvestindo os dividendos nos mesmos ativos. Uma hora ou outra você vai acrescenta um novo ativo, não tem problema nenhum. Por isso que é importante que você, ao colocar um ativo na sua carteira, seja uma ação, um fundo imobiliário, qualquer coisa, escolha muito bem, analise muito bem antes de acrescentá-lo, porque ali depois daquele momento você vai aumentar a sua posição ao longo do tempo naquele ativo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo ou nesse outro que pode estar aparecendo aqui no momento. Para você, tamo junto. Valeu!